Todas as vezes que começa um constrangimento e um desconforto, ali já está tendo um abuso. Uma criança que está sendo olhada, observada por um adulto, e essa criança começa a perceber, ou talvez naquele momento ela não interpreta, mas lá na frente ela vai ver. Ela começa a ficar desconfortável porque existe um olhar predador do abusador, um olhar lascivo. Então, por exemplo, um olhar só que não tocou, que não violou, mas essa pessoa foi violada com os seus olhos. Então, há um constrangimento, há um desconforto. Essa criança começa, ela quando chega nesse ambiente, por exemplo, um tio, toda vez que a família está reunida, ela sabe que aquele tio olha daquele jeito para ela. Nunca tocou, mas aquele olhar é desconfortável, é constrangedor. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Essa mesa é uma mesa muito abençoada, porque sempre nós temos aqui pessoas que agregam valor com aquilo que elas carregam e ministram aqui. E hoje, nosso tema, ele é muito necessário, muito importante. É tão importante que eu quero que você já deixe o seu like, entendeu? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos estar falando aqui de um assunto sensível. Não é comum ser falado em muitos podcasts, mas é uma necessidade, tá? Então eu quero que você envie esse link para pelo menos 3 pessoas que você ama e você quer muito bem. Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui meu amigo, pastor Marcos Moura. Pastor, Tudo bem, Marcos? tudo bem, pastor? Mais uma vez aqui, prazer estarmos Benção. juntos, né? Pastor Marcos Moura trabalha conosco já há vários anos e ele é um especialista quando se trata destes assuntos sensíveis, não é? Voltado ao sexo, à sexualidade, na área da pornografia, dos abusos. Deus tem usado o pastor Marcos Moura para ajudar muita gente. Por isso, nós vamos trabalhar este assunto hoje. Se você é pai, se você é mãe, se você é líder que trabalha com o Ministério de Casais, se você trabalha na área do aconselhamento de casais, de família, você não pode perder nenhum momento do nosso bate-papo aqui. Marcos, qual é o maior desafio em trabalhar com pessoas, por exemplo, que sofreram algum tipo de abuso? O maior desafio é lidar com a dor, né, que ela carrega. Existe uma proporcionalidade diferente, evidente, e isso tem muito a ver com a pessoa que a violou. Quanto mais próximo essa pessoa for, principalmente se carrega afetos, por exemplo, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, pessoas muito próximas causam mais dores. Inclusive ontem eu fui jantar com um casal, né? Na casa deles, e na mesa, ela já tinha falado disso, né, para nós, mas na mesa, como fazia muito tempo, nem lembrava mais. Ela disse, deixa eu compartilhar de novo um pouco do meu testemunho. E ela me falou, então, de quando ela tinha 4 anos, ela começou a ser abusada pelo próprio irmão. E quando ela tinha 14 anos... ela foi violentada por esse irmão, que tinha 18, né? E ela fala isso assim, a gente percebe que há uma dor, né? No falar um assunto como esse. Agora, o abuso, ele rouba muito mais do que a inocência. O que de fato ele tira da vítima? Além da inocência, naquele evento que está ali acontecendo, ali está havendo um roubo de imediato, né? Ali está havendo não só a inocência que está sendo roubada, mas também a sua pureza. Por que a gente costuma falar sobre isso, pastor? Sobre essa pureza? Porque a partir desse abuso, essa criança, esse adolescente,
ele vai começar a desenvolver um comportamento, de repente, um comportamento vicioso. E aí a gente olha assim, nossa, como essa criança, como esse adolescente, ele é precoce nessas coisas sexuais, mas é porque a sua inocência foi roubada. Então você vai ver uma criança mexendo com coisas que você diz, mas não tem idade para isso, para ver isso, para falar sobre isso, mas é porque a inocência foi roubada. Além da inocência, foi roubada a pureza. Então essa criança, esse adolescente, tende a ir nessa direção, né? E algumas pessoas, elas pensam que abuso é só quando uma criança ela é sexualmente penetrada, assim, né? E coisa horrorosa isso. Mas não, né? Não é só isso, né? Não. O abuso, pastor, todas as vezes que começa um constrangimento e um desconforto, ali já está tendo um abuso. Dá alguns exemplos, por exemplo, assim, para nós. Uma criança que está sendo olhada, observada por um adulto, e essa criança começa a perceber, ou talvez naquele momento ela não interpreta, mas lá na frente ela vai ver que ela começa a ficar desconfortável, porque existe um olhar predador do abusador, né? Um olhar lascivo. Então, por exemplo, um olhar só que não tocou, que não violou, mas essa pessoa foi violada com seus olhos. Então, há um constrangimento, há um desconforto. Essa criança começa. Ela, quando chega nesse ambiente, por exemplo, um tio, toda vez que a família está reunida, ela sabe que aquele tio olha daquele jeito para ela. Nunca tocou, mas aquele olhar é desconfortável, é constrangedor. Esses dias eu vi uma cena, não é, num videozinho do Instagram, onde um pai querendo ser assim muito Descolado? descolado e interessante, tentando mostrar que a relação entre pai e uma filha é uma relação de amor puro e tal, e ele beijando a filha, entendeu? Deu um beijo no lábio da filha, deu um beijo no pescoço da filha. Inclusive, ele causou uma repulsa, assim, na maioria que viu aquele vídeo. Fala um pouquinho sobre isso, quando o tio faz isso, o pai faz isso. E é um abuso também, não é? É um abuso. Porque assim, pastor, o sexo não é, como a gente fala, penetração, né? O sexo, qual é a parte mais sensível da vida sexual? É o corpo, é a pele. Então um pai precisa saber como é que ele toca o filho, como é que ele abraça. Então um pai que fica beijando muito, cheirando, aquele jeito, isso pode despertar. E eu já atendi. Não, inclusive até ele fala que já deu banho na filha e tal. Pois é. E aí eu já atendi, inclusive, uma filha que agora adulta, já casada, mas ela começou a ser despertada sexualmente por causa desse jeito do pai. Olha que coisa absurda, né? O pai que despertou essas sensações no corpo dela. Tem uma médica em Washington, pastor, nos Estados Unidos, eu agora não me recordo o nome dela, mas ela fez uma classificação de 14 práticas que ali classificam o abuso. E uma delas é o beijo na boca. Um pai, o americano, infelizmente, eu já morei nos Estados Unidos, eu vi muito os pais beijando os filhos na boca. Não só menina, mas garoto também, né? E isso é um abuso, porque a boca, pastor, ela faz parte da vida sexual, não é verdade? Ah, sim. Então, a partir do momento que você está beijando na boca, ali é um abuso, como também nudez. Quantos pais a gente ouve que andam nu dentro de casa e os filhos veem? É um abuso. Inclusive, hoje, adultos, eles falam: eu via minha mãe nua, eu via meu pai nu, eu ficava olhando. Inclusive, eu atendi um rapaz, pastor, aqui no interior de São Paulo, que ele desenvolveu vontades de tocar nos órgãos masculino por causa dessa história de ficar vendo o pai nu. E um dia ele entrou dentro do banheiro e ficava olhando o órgão masculino da altura do filho e ele queria pegar e o pai daquele jeito. Então, assim, criou-se ali um certo desejo e isso desconfigurou esse menino que depois
se tornou um adulto e fez uma escolha sexual, tudo começando aí, né? Essa nudez dentro de casa. Eu me lembro, eu estava em alguma igreja e aí uma jovem, ela devia ter o quê? Uns 14 anos, e ela disse: Olha, ô pastor, um dia eu acordei e o meu pai, que era um evangélico, né, estava passando as mãos nas minhas pernas. Olha que absurdo, entendeu? É. Então isso também é abuso, né? Sim. Isso é abuso. Isso é uma violação. É uma violação. E você lembra quais são as outras coisas, as outras atitudes e comportamento? Você falou uma delas que é esse beijo, que essa americana relacionou. Você lembra de mais algum? Sim, inclusive ela faz uma classificação até a criança fazendo suas necessidades fisiológicas e também está sendo observada, Aham, aham. né? É tudo, uma mensagem, às vezes um toque. Eu atendi uma filha, né? Que ela passava, ela criança, devia ter ali uns 4 aninhos e ficava de calcinha em casa. E ela passava na sala, o pai olhava e na brincadeira dizia: Ei, sua gostosa, vem cá, deixa eu te pegar. E começava a fazer essa valorização do corpo dela. E isso era um espancamento na sua identidade, né? Então, tudo isso, pastor, é abuso, não é só o toque propriamente no corpo. E aí vai um conselho, né? Assim, para as mães, para os pais, não é? Não permita que um homem fique pegando a sua filha no colo e às vezes dando um carinho, entre aspas, que parece inocente, mas que por detrás Sim. existe uma intenção carnal, não é? Então, eu acho que toda a prudência ela é necessária quando se trata de proteger os filhos. Não precisa ser uma proteção assim doentia, patológica, mas tem que ser um cuidado muito observado. Agora, Marcão, quais são as principais fraturas emocionais e espirituais que o abuso costuma deixar na vida de uma pessoa? Tá, vamos primeiro, só definindo abuso aqui, pastor. Um abuso é uma violação, né? Uhum. A gente fala que a coisa mais íntima que uma pessoa tem não é a sua escova de dente, é o seu corpo. Uhum. Quando o seu corpo é tocado indevidamente, ali tem um abuso. Então vamos falar das fraturas. A primeira fratura é o jeito mentiroso que essa pessoa passa a ter sobre o seu próprio corpo. Uhum. Porque uma pessoa abusada sexualmente, ela começa a construir mentiras. Por exemplo, isso é o jeito que ela interpreta, viu, pastor? E ela vai crescendo com essa interpretação. Uhum. Então ela pensa assim: esse predador, esse abusador, ele só foi atraído a mim por causa do meu corpo. Porque ele não estava olhando para mim, ele não estava demonstrando afeto, ele queria tocar no meu corpo. Uhum. Então ela começa a pensar assim: meu corpo é meu inimigo. Uhum. E aí a gente percebe, às vezes você vê assim, pastor, algumas garotas, e rapazes também, mas mais garotas, elas ficam muito obesas, vestem aquelas roupas muito largas, Uhum. elas ficam desleixadas, descuidadas. Então quando a gente vê, por exemplo, uma garota muito desleixada, muito descuidada, não se preocupa com a beleza, com a estética, você pode perceber que talvez ali por trás tenha um abuso. Uhum. Por quê? Porque ela entende que o corpo é seu inimigo. Então, essa é a primeira mentira. Meu corpo é meu inimigo. Ou o sexo, o meu sexo é o problema. Porque ela pensa assim: mas se eu fosse um homem, isso não teria acontecido comigo. Então, são interpretações que ela começa a construir, pode até parecer meio fora da curva, mas são mentiras que muitas pessoas abusadas têm. Então, a primeira é sobre o corpo. A segunda, pastor, são os pensamentos que são alterados. Uma pessoa abusada, ela não pensa do mesmo jeito, ela começa a ter um sistema de crença alterado, né? Ela tem pensamentos sempre que refletem nos relacionamentos, sempre na defensiva, ou às vezes nos relacionamentos trincados, ela sempre vai estar com controle, porque ela pensa assim: não, a partir de agora eu quero assumir o controle. Ninguém mais
vai se aproximar de mim se eu não tiver no controle. Então ela toda hora está atenta, fica toda hora pensando em que ambiente eu tô. Então assim, ela vai ter nessas trincas, relacionamento, nas emoções, pastor. As emoções, ela passa a ter raiva, Uhum. tristeza, Uhum. luto, sentimento de luto, Uhum. né? Então, uma pessoa abusada, ela também vai ter esse lugar emocional fraturado, né? Uhum. Ela fica entre a dor, o luto, a tristeza, a raiva. E o pior problema, pastor, quando também se altera os pensamentos, é que ela fica sempre pensando, mas se eu tivesse feito isso não teria acontecido. E aí começa a culpa. Aham. Porque ela fala, mas eu deveria ter dito, por que que eu não disse? Porque quando uma pessoa começa muito com esses diálogos internos, ela está se culpando. Aham. Então ela fica, eu deveria ter falado, eu deveria não ter, eu deveria ter gritado. Só que hoje ela é uma adulta. Uhum. E aí, pastor, para curar isso, a gente tem que levar essa pessoa para essa idade e dizer assim, imagine essa criança. Você acha que ela entendia isso? Você acha que ela compreendia isso? Imagine você compreendia? Não, porque você precisa curar dessa forma. Mostrar que naquele momento não, como gritar. Às vezes até existia uma confusão de afeto. Um pai, por exemplo, ou um irmão, começou a tocar. Você não sabe. Não, ele está me tocando, ele está me abraçando. O que está acontecendo? Né? Então a criança, adolescente, ele não sabe interpretar, ele fica pensando, o que é isso que está Uhum. acontecendo? Uhum. Está me tocando, mas isso está certo? Isso está errado? Aham. Não é? Então Aí é uma confusão mental, é né? uma confusão e às vezes, pastor, existe também a dissociação. O que é isso? Ela está ali sendo abusada e ela quer sair dali. Às vezes ela vê um quadro e ela fica imaginando naquele quadro, naquela gravura, enquanto o abusador está tocando ela. Então ela começa a desenvolver essa coisa de desassociar, de sair. É Aham. por isso que adulta ela começa a ter alguns problemas mentais, ela está ali no lugar, começa a desassociar. Tudo isso vem dessas E fraturas do quando abuso. casa também, No tem uma caso, né? grande dificuldade de lidar com o sexo, né? Muito, muito, porque como ela, pastor, interpretou todas essas fraturas errada e ela pensa assim, bom, o que ele veio buscar de mim tá dentro do tema sexo. E aí ela fica pensando, mas como é que me tocou? Essa semana mesmo eu tava ouvindo uma pessoa, né? Ela tava dizendo assim pra mim. Ela disse assim, mas o meu cunhado, eu ia pra lá e ele colocava música e me chamava para dançar. Isso no Nordeste, né? Dançar forrós, né? E ficava dançando ali. Aí ela, conversando comigo, ela falou assim: até hoje eu não sei. Pô, pastor, uma mulher de 50 anos. Uhum. Ela falou assim: até hoje eu não sei se quando ele ficava me puxando, né? Roçando o corpo no meu corpo, eu não sei se era aquilo, se não é. Ela falou assim: eu só sei que eu tenho raiva. Eu só sei que eu tenho raiva. Uhum. Uhum. E ela assim, parece que quanto mais eu envelheço, olha a palavra que ela me falou, pastor. Quanto mais eu envelheço, mais raiva eu sinto. E mais um sentimento de algeriza, de nojo eu tenho. Ela diz, eu não sei se isso aconteceu, porque eu não sei interpretar se aquela Mas o coisa. inconsciente Mas o dela inconsciente, interpretou, né? o inconsciente dela interpretou, pastor. É. Então você vê que quando realmente é um abuso, é um abuso. Né? Uhum. Uhum. Agora, que pensamentos e crenças falsas costumam nascer depois do abuso e como eles aprisionam a pessoa? É interessante que geralmente uma pessoa que foi abusada, ela se culpabiliza, né? Tudo, pastor, parte da interpretação. Uhum. Né? Eu mesmo, para quem está me assistindo aí, nos assistindo, né, tá aqui junto conosco, sabe que aos 4 anos de idade eu também fui abusado por um funcionário do meu pai. Meu pai tinha um restaurante e um funcionário tinha 4 anos e ali eu fui abusado. Diferente da maioria,
e é muito bom eu falar isso aqui, diferente da maioria, ali naquele momento de abuso, pastor, não houve ameaças. Eu ali não estava entendendo. É tanto que eu não trago muitas dores sobre isso. Eu Uhum. trago a dor da desconfiguração, porque esse abuso, pastor, ele me jogou para um quadro de comportamento e vício. Eu vivi uma vida afundada na pornografia. Mas tratando-se daquele evento, não foi um evento traumático, no sentido assim, ali houve ameaça, olha, se você contar, olha, tira a roupa, faça isso. Não aconteceu isso. Mas acontece, né? Então, existe as interpretações. Eu mesmo não interpretei aquilo como uma coisa ruim. Uhum. Não houve essa interpretação, mas cada pessoa violada, ela vai ter a sua interpretação. E essa interpretação, ela joga isso lá para frente, e isso vai causar um dano terrível, né? E a interpretação geralmente faz com que essa pessoa ela fique presas numa cerca que nós chamamos de crenças limitantes, né? Sim, E o que é uma crença limitante? Eu sempre digo isso, né? É uma mentira que foi plantada na mente da pessoa, que se tornou uma verdade que aprisiona, né? principalmente, pastor, a gente que trabalha muito nesse território do casamento, nesses bastidores, e a gente sabe que o sexo não é a coisa mais importante do casamento, mas tem o seu lugar de importância. Quando a gente vê um casamento onde o sexo ele é meio fragmentado, ele é meio raquítico, às vezes por trás pode ter um abuso de uma das partes. E a gente já atendeu pessoas que das duas partes foram abusadas, né? Márcia mesmo atendeu um casal que os dois, tanto o marido como a esposa, cada um tinha sido abusado pela própria mãe. Meu Deus. Pela própria mãe, né? E depois casaram e foram saber lá na frente na terapia, pastor. Uhum. Um tinha sido abusado pela mãe, o marido, e ela também abusada pela mãe. E aí, como é que é o sexo? O sexo, ele é também desconfigurado, porque você nunca tem uma conexão emocional, você nunca está desfrutando. Por quê? Porque quando a pessoa te tocou, se você estava debaixo de ameaça e dor, e agora você é um adulto, está casado e está fazendo sexo, parece que você está pensando, mas é para eu sentir prazer? É uma coisa meio estranha, não é? Ao mesmo tempo, como eu atendi uma filha, né, que o pai começou a tocar e ela começou a sentir prazer, porque o corpo, ele dá resposta. Sim, sim. E hoje adulta, ela fica assim, todas as vezes que eu sinto prazer na cama, isso parece ruim para mim, isso parece sujo, porque sentir prazer é me recordar que os primeiros prazeres eu senti com meu pai. E ela fica assim, eu tô na cama com meu marido, mas eu tô repetindo os prazeres que começaram com meu pai, me tocando. Como é que emocionalmente você fica bem É, para é. fazer sexo, né, pastor? Não, e é impressionante porque não é você tomar um remédio, Sara. Não, É uma questão de mente, de mente. né? E aí tem que haver todo assim, eu diria que é Um enfrentamento, é né? uma dissociação de uma coisa da outra, né? Sim, Tipo assim, não tem nada a ver aquilo com isso daqui, mas até a pessoa conseguir fazer isso, não é fácil e precisa de muita ajuda do Espírito Santo, né? sim. Agora, existem comportamentos que revelam que uma pessoa ainda está vivendo sob as consequências de um abuso não tratado? Fora essa questão que nós acabamos de falar, tem outros comportamentos que a pessoa ainda mostra, não é, consequências desse abuso não tratado? Uma coisa muito comum, pastor, é a depressão, né? A pessoa, ela sempre é acompanhada de uma tristeza. Como eu disse, tristeza, luto, raiva. Existe um pêndulo que a gente chama, que ou ele vai para rejeição ou ele vai para rebelião, né? Quem vai para rejeição quer tirar a própria vida, quem vai para rebelião quer tirar a vida do outro. Por isso aí que nasce os assassinos e por aí vai. Quando uma pessoa ela tá nesse quadro aí, hoje, adulta,
ela pode ter um comportamento muito de revolta, sabe? Aham. E você percebe, pastor, que ela é aquela pessoa que as pessoas não gostam dela. Eu sei que é difícil dizer isso, mas é aquela pessoa onde todo lugar que ela chega, ela cria confusão, todo lugar que ela chega, ela, sabe, carrega uma revolta, carrega uma coisa. Isso é ruim. Uma pessoa dessa precisa buscar terapia, porque ela carrega uma revolta, ela muitas vezes até não sabe porque não tem lembrança disso que aconteceu, só que isso desconfigura ela, Aham. né? Deixa ela uma pessoa insípida, ou algumas vezes uma pessoa indelicada, é uma pessoa que sempre, você está conversando com ela, sempre está na defensiva, sempre achando que você está atacando. É ruim os relacionamentos com uma pessoa dessa, Aham. porque ela sempre está achando que está sendo atacada se você está conversando, então isso é uma coisa para ser tratada, não é? Agora, a gente percebe, Marcão, que nem toda igreja ela está preparada ou tem pessoas preparadas para lidar com essa demanda, não é? Com essa demanda. Quais são os maiores erros que familiares, líderes e igrejas cometem ao tentar ajudar alguém que sofreu abuso? Quais são os erros que muitas igrejas cometem? O primeiro erro, pastor, é não saber essas informações e ter essas ferramentas, porque você pode, tentando ajudar, você pode causar um dano maior. É a mesma Esse é o coisa, problema. é a mesma coisa da depressão. Às vezes, eu estava ouvindo ontem uma pessoa que hoje, inclusive, ela é uma terapeuta das terapeutas, né? Ela é até japonesa. E eu ouvindo essa pessoa, ela dizendo assim, ó, vivi tantos anos onde uma má interpretação me causava mais dano porque eu não, a gente chama depressão com conteúdo. Eu não tinha nada que justificava. Todo mundo chegava para mim e dizia: "Mas você tem bons pais, você tem dinheiro, você tem tudo, você não deveria estar assim". Isso joga mais culpa. A mesma coisa, pastor, é a pessoa que foi abusada. Aí a pessoa que foi abusada, ela vai ter as suas fraturas, aí a gente chega para ela e fala: "Não, mas olha, mas não é assim um marido, por exemplo. Olha, mas eu não sou abusador, eu não fiz isso". Então ele quer que a mulher corresponda sexualmente, afetivamente, de um jeito que não tem como, porque ela não foi curada, não é? E aí é um problema sério quando a gente quer ser simplista em um assunto tão complexo, Tão complexo. tão delicado, porque dependendo do que você fala, você está minimizando, não é? Essa dor, desconsiderando muitas vezes a dimensão, a profundidade disso. E Sim. pior ainda é quando alguns pastores e conselheiros, por falta de preparo, dizem: não, isso aí é ora e jejua que passa. Eu tenho, exatamente, pastor, eu tenho um histórico de uma mulher que em Brasília os conselheiros foram tratar com abuso dela. O que aconteceu, pastor? Ela entrou em surto. Pastor, ela entrou em surto, ela começou a fazer suas necessidades fisiológicas ali, como se fosse uma criança, Aham. né? Ela sofreu um abuso agudo mesmo, não é? Ao ponto, eu sei que é doloroso falar isso, ao ponto do pai introduzir o órgão até a garganta dela Meu Deus. e ela sentia muitas dores na garganta adulta, né? Aham. E, e ali não souberam lidar e ela entrou num surto e ficou quase 3 meses. Inclusive, uma das pessoas que resolveu esse problema aí foi o Cote, Aham. né? O Cote que resolveu essa situação. Então, quando você não tem essa perícia, essa habilidade, ou pelo menos esses conhecimentos básicos, no lugar de ajudar, você pode trazer danos. É por isso que eu falo, todo conselheiro, pastor, ele precisa, por isso que nós temos o talk, né, que é o Aham. treinamento avançado para líder de casais, mas que também traz ferramentas para todas as outras esferas do aconselhamento. Inclusive, você está lançando, né, Marcos, um curso Sim, nessa área da violação. Fala um pouquinho do seu sim. curso. E como é que nasceu o desejo de você preparar esse conteúdo para ajudar tantas pessoas? O curso Violação, Restaurando
as 5 trincas, né, as 5 fraturas de um abuso sexual, eu sempre tive vontade de lançar esse curso, pastor, mas eu tinha um pouco de medo. Por quê? Porque um abuso sexual, primeiro, é um crime, né, pastor? Por ser um crime, e você quer tratar desse assunto, você tem que tratar desse assunto com com muito acolhimento, com muita sensibilidade, porque você está gravando um curso, Aham. pastor, e aí quem está do outro lado da tela, está assistindo, foi abusada por um pai, foi violentada, foi estuprada, como agora recentemente também atendi uma pessoa que foi estuprada por 3 homens Meu Deus. de uma mata, de um terreno baldio. Então, assim, não é fácil. Então, eu fui pensando, o tempo foi passando, mas hoje, pastor, ficou tão agudo essa dor. E eu confesso, pastor, que até vendo você, porque todas as vezes que você está falando de paternidade, você pede para os casais ficar de pé e diz assim, gente, quem foi abusado? E você ali se identifica. Hum. E sempre é uma quantidade absurda, né, Meu pastor, de Deus. pessoas. Meu Deus. Então, nós lançamos esse curso chamado Violação, onde ali eu explico o que é abuso, eu explico as definições, eu falo todas essas trincas, inclusive Deus, pastor. A pessoa abusada, ela tem 2 perguntas: onde Deus estava e por que ele permitiu? E isso provoca uma distância de um relacionamento com Deus. Uhum. E a pessoa precisa ser curada sobre isso também. Então, o curso Violação ele vai trabalhando as mentiras do corpo, a alteração da mente, das emoções, dos relacionamentos e Deus. E aí eu vou passo a passo ali ferramentalizando, tanto para a pessoa que sofreu abuso, como para conselheiros, líderes, pastores que querem aprender, querem ter essa ferramenta, né? Ali eu coloquei de forma muito didática, muito Eu direta. vou pedir pro pessoal, coloca para mim aí, tá? A identidade na tela do curso, coloca a identidade e coloca na descrição, não é, um link para quem quiser adquirir, tá? Esse é um curso que é para conselheiros de casais, líderes de casais, pastores e quem está precisando Sim. realmente de tratamento nessa área e como sair desse cativeiro, entendeu? Então, ó, coloca a identidade aí na tela. Se você quiser adquirir agora, acessa aí, ó, o link e adquira. É isso aí. E eu ali, pastor, tentei colocar o melhor, né? Também me identificando como alguém que sofreu esse abuso, não é? E eu acredito que esse curso ele tem realmente o poder de trazer cura e restauração. Aí, ô Marcão, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, por ignorância, né, falando sobre. É contra, né? Contra a terapia, muitas vezes, é contra os psicólogos, muitas vezes, não é? E é contra. Gente, eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos psicologizar tudo. Nós não podemos humanizar tudo e nós não podemos espiritualizar tudo. Fala um pouquinho sobre a importância do papel da fé e da terapia na Sim. comunidade cristã. Nós precisamos entender, gente, que nós somos um ser tripartido, não é? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Eu posso cair aqui, fraturar meu braço, eu vou procurar um traumatologista, mas eu posso fraturar minhas emoções, eu vou Sim. procurar um psicólogo, posso fraturar meu espírito, não é? Então, nós temos uma abordagem que a gente chama pneumopsicossoma. E a gente precisa ter um entendimento. O que é terapia, pastor? Terapia é alguém te ajudando a atravessar um recorte da sua vida que você não sabe atravessar. Eu vou Aham. dar um exemplo. Se eu tenho dificuldades, pastor, na minha área financeira, minha área doméstica, financeira, eu vou contratar uma pessoa que me ajude a atravessar esse recorte que eu não estou sabendo. Sim, sim. É um recorte. Existe áreas na nossa vida que a gente precisa de alguém que nos ajude a atravessar aquele recorte. Agora, terapia, gente, não é uma dependência que você vai viver a vida toda. Você vai resolver um problema. Se você é uma pessoa que carrega sentimentos, carrega
crenças, carrega uma quantidade de coisas que tem trazido prejuízo para os seus relacionamentos, tem trazido prejuízo na sua vida, você precisa de ajuda. E um psicólogo, um terapeuta vai te ajudar, te conduzir a atravessar nesse processo. E a gente sempre fala, né? Processo carrega duas palavras, tempo e paciência. Mas você precisa passar por isso. E nós, pastor, que fazemos parte ali do SOS, principalmente, nós ali como terapeutas, ajudamos maridos e esposas a atravessarem demandas que eles não estão sabendo. A gente no SOS, gente, recebe maridos e esposas que estão atravessando e eles não conseguem, eles não conseguem juntos, né? Eles têm interpretações erradas, eles têm crenças erradas e ali o conselheiro, o terapeuta vai ajudá-lo do lado de fora a eles atravessarem, a enxergar a coisa da forma certa, a aplicar melhor a palavra também, evidentemente, e ali, pastor, eles saem curados, Não, o restaurados, né? testemunho, Marcos, você está falando sobre o SOS, ou como ali ajudamos as pessoas a fazer essa travessia aí, né? Ontem, né, eu conversando com um casal, e aí o marido disse assim, pastor, há 38 anos eu não me relacionava com meu pai. Meu Deus. Rapaz, é uma vida. Sim. Né? Há 38 anos eu não me relacionava com meu pai. Na sua mensagem de paternidade, a ficha caiu, eu fui em busca do meu pai, nós colocamos na mesa, entendeu? Aquilo que estava pendente há 38 anos, eu pedi perdão para ele me pediu perdão, nós nos reconciliamos. Uau. E aí ele falou para mim que a partir daí, esse era um pai adotivo, Sim. certo? Que nunca assumiu ele como... que sempre rejeitou ele porque ele soube que ele não era filho biológico, né? Porque ele não era filho biológico. E ele não sabia, né? Ele não era filho biológico. Aí ele encontrou o pai biológico. E ele pensou que esse pai biológico, que é um homem muito próximo, o rejeitaria. Mas o pai biológico o acolheu. Mandou ele fazer o DNA, porque o assumiria realmente, legalmente, como filho. Ele disse, pastor, a partir dessa cura e libertação, começou a desencadear tantas coisas maravilhosas na minha vida, da minha esposa, da minha família, você não tem noção. Sim. Então, a terapia, o SOS Casamento, Curado, gente, são ferramentas que Deus usa, entendeu? Para ajudar pessoas a se libertarem. Quando a Bíblia diz que melhor é serem dois, não é? É melhor é serem três, não tem como, entendeu? Acho que é o próprio Cote que fala, se eu não me engano, que gente fere gente, mas gente cura gente. Não tem como ser diferente, né? Sim. Eu sou ferido por pessoas e Deus usa pessoas para me curar também. Então, sim, não tem como ser diferente. Eu também entendo que eu não posso viver 100% na dependência de sessões com psicólogos, achando que esse é o único caminho. Sim. Mas eu acho que é uma junção de ferramentas, né? Tipo assim, tem o conselheiro que trabalha com essa área da espiritualidade, aí tem o psicólogo que me ajuda, até porque o diabo, ele não é um bobão, o diabo, ele é um psicólogo milenar, sim, não é? E ele vai tirar proveitos de brechas, portas abertas e fissuras que eu tenho na minha área emocional ou mesmo na minha área física, ele vai tirar proveito disso. Então, quando eu tenho, por exemplo, um psicólogo me ajudando, e aí eu tenho um nutrólogo me ajudando, e eu tenho um pastor orando por mim, meu Deus. Você vai longe. Aí você vai longe. E o que faz uma pessoa florescer, prosperar, avançar,
é a mudança de mentalidade dela. Aham, Eu aham. sempre falo, quando você muda o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de viver. Exatamente. Mas como mudar de vida se eu continuo com a mesma mentalidade? E aí, quando você está na terapia, pastor, você está travando um diálogo com alguém que está fazendo você enxergar um outro ângulo que você não viu. E aí a pessoa desperta, a ficha cai, ela falou, nossa, eu não via desse jeito. Olha, eu me lembro, Marcão, que eu sou um terapeuta que não exerço terapia atendendo pessoas, por pessoa. Eu uso muito essas ferramentas em grupos e tal, né? Mas eu me lembro que eu fiz um atendimento não, eu acompanhava, né, uma jovem esposa que é psiquiatra e, por sinal, uma grande psiquiatra e também é formada na área de medicina integrativa, ortomolecular. E aí ela com muita dificuldade ia, voltava e tal, e tinha hora que pensava em largar tudo e tal. E eu me lembro de um dia, numa conversa terapêutica com ela, eu e ela assim, eu contei para ela. Fiz como Jesus, né? Contei uma parábola para ela, contei uma ilustração para ela. Marcão, até hoje, ela lembra dessa parábola, ela lembra dessa ilustração e fala assim, ó, aquela ilustração, Fez a chave virar. não, virou a chave que até hoje ela vive, É. bem com o marido, bem com a esposa, bem com ela mesma. Uma ilustração que eu contei para ela, Sim, para exemplificar o que ela não conseguia enxergar. sim. Eu não consegui enxergar. Então, olha a importância do terapeuta, do psicólogo, às vezes, Marco, o psiquiatra. Por exemplo, meu filho Pedro. Meu filho Pedro, ele mesmo, acho que não entendia o porquê do comportamento dele ser um pouquinho assim antissocial e tal, mais fechado, ter dificuldade de sociabilizar e tal. Quando ele casa, passa um tempo, os dois, né, ele e a esposa, se convence de ele buscar então ajuda. Aí ele vai para a terapia, aí indica que enviou ele para psicólogo e a Fiz psicóloga alguns testes. enviou ele para o psiquiatra. Bom, esses três profissionais deram para ele um mapa. Qual era a causa de ele ser assim? E aí o psiquiatra então chega à conclusão que ele precisava de uma medicação. E aí começou a fazer teste com algumas medicações. Aí acertou uma medicação que, tipo assim, era como se fosse uma energia injetada na bateria emocional dele. Sim. Outro dia ele nos surpreendeu lá em casa com outro comportamento e tal. Aí ele contando o testemunho. Depois desse tratamento, desse acompanhamento, ele falou assim: a vida ganhou mais cor. Hoje as plantas ganharam mais cor. Sim. Olha, Hoje as coisas belas passaram a ter mais brilho para mim. Olha que coisa uma interessante. questão química, né, pastor? Química. Ali era realmente química. Pois é. Hoje eu fiz um exame de sangue e eu lembro, pastor, que eu acordava todos os dias com uma certa tristeza. Eu falava, meu Deus, mas não tem nada. Por quê? Pastor, a falta de testosterona, né, que estava muito baixa, deixa você triste. Inclusive, leva à depressão. É por isso que nós, pastor, temos uma visão integrativa. Nós temos uma visão espiritual, nós temos uma visão psíquica, mas temos uma visão fisiológica também. Então, assim, às vezes a demanda de um casal, de uma família, de uma pessoa é buscar uma terapia, por exemplo, integrativa, fazer uma reposição hormonal, mas também uma terapia de ser ouvido, de conversar, né, de se entender, se perguntar e questionar por que eu sinto isso? Por que eu ajo dessa forma? Por que às vezes eu estou em lugares e algumas coisas me dão raiva? Eu mesmo tinha isso, pastor. Algumas coisas geravam raiva em mim e eu não entendia por quê. Por que isso me gera raiva? E aí eu comecei a questionar e aí eu fui e entendi por quê. Porque, pastor, eu posso dizer uma coisa para você, mais do que o abuso, pastor, o que me trouxe os maiores danos da minha vida foi a relação minha com meu pai, né? Então, assim,
Muitos sentimentos, muitas emoções que eu sentia tinha a ver com isso. Inclusive o fato de eu ter sido abusado por causa de uma negligência parental, porque o meu pai mandou minha mãe embora, ficou comigo, mas me deixava lá, vamos dizer assim, perambulando, e ele me colocou dentro de um ambiente vulnerável. Se isso não tivesse acontecido, ele tivesse cuidado de mim, isso não tinha acontecido. Claro que tá perdoado, tá resolvido, mas é um fato, né? É um fato. Então, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa de terapia, e a gente fala, né? Terapeutas, inclusive, têm seus terapeutas. Exatamente. Porque precisa. Preciso. Existe até uma quantidade de horas que você dá terapia. Eu e Márcia, por exemplo, pastor. Eu e Márcia é segunda, terça, quarta e quinta, às vezes até meio-dia. Acabou. Depois de quinta-feira, porque senão, pastor, a gente Adoece. ouve tanta dor. Exatamente. Porque não tem como você não ser influenciado pela dor dos outros. Exatamente. Você Até chora, porque né, você não é pastor? máquina, você não é uma máquina. Você não é um robô. chora, você se envolve Aham, com as dores, né? aham, Se envolve com as aham. pessoas. Então a gente também precisa. E aí a gente precisa também, pastor, ter um hobby. A gente precisa ter uma coisa, pescaria, viagem, alguma coisa, porque senão você estoura. Às vezes as pessoas não entendem por quê, né? Eu gosto de dois esportes assim, né? Assistir. Eu gosto de NBA, basquete, né? De assistir, acompanho tudo lá nos Estados Unidos e também gosto de futebol, né? De um bom futebol. E aí eu sei que acho que não sei se acho que é quarta-feira que tem os jogos, né, da Champions League, da Europa, né? E aí depois tem também à noite os jogos da NBA. Então eu sempre reservo na minha agenda, eu Sim. sempre reservo, entendeu? Esses dias para tarde eu tirar para eu assistir, para minha mente, entendeu? Você espairecer. Você relaxar, eu chamo isso de descompressão. Isso. Né? E as pessoas, às vezes, não se dão conta do quanto você ter esses momentos é importante. Imagina você, pastor, há 40 anos ouvindo maridos e esposas, dores, Meu Deus. traições, filhos abandonados. Aí você não tem esse tempo seu, aí você vai estourar mesmo. Vai estourar. Aí o seu casamento Vai ter problema. que vai ter problema, né? Exatamente. É isso aí. Marcão, a gente ficaria aqui o dia todo, que esse assunto aqui é muito importante, mas nós chegamos ao final. Deixa uma palavra final, Marcos, para quem está passando por momentos difíceis, porque carregam essas dores e que precisam realmente vencer, né? A palavra que eu deixo para você é se ame e busque tudo que você puder buscar para resolver essas trincas, essas fraturas. Se você foi uma pessoa abusada, muita gente diz assim, deixa para lá. Não merece ser mexido nisso aí. Depende. Se você hoje enxerga que esse abuso ainda tem sua ressonância, ainda tem seus prejuízos na sua vida atual, você precisa resolver. Eu sempre falo, quando você não resolve o seu passado, você hipoteca o seu futuro e compromete o seu presente. Então a palavra que eu dou para você é em frente. Tenha um olhar honesto sobre você, peça ajuda, busque ajuda, e tá aí o curso o curso Violação, não é? Que você pode fazer esse curso aí no conforto da sua casa, e eu tenho certeza que ele vai ajudar não só a enxergar o que você talvez não enxergou, mas te levar a uma cura, a uma restauração, e por que não dizer uma libertação? Ótimo. E o Marcos e a esposa são terapeutas que fazem atendimentos. Nós vamos deixar aí no link, também na tela, o Instagram. Manda uma mensagem no direct, pode contratar o trabalho deles. Eles têm feito assim um trabalho maravilhoso, maravilhoso, certo? Também aqui no SOS. E se você precisa de um atendimento personalizado, busque e adquira o curso também Violação. Marcão, Deus abençoe. Pastor, foi muito bom, viu? Chegamos ao fim do nosso podcast Amo Família. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e não perca nenhum episódio, não é, dos nossos podcasts aqui. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.